Fala galera, aqui é o Paulo falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minuto, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai trazer notícias sobre a Binance. A Binance, que é uma das maiores empresas de criptomoeda do mundo, na verdade, de acordo com agregadores de preço como CoinMarketCap, maior exchange do mundo em volume reportado, irá suspender as transferências em dólares americanos usando contas bancárias. De acordo com fontes ligadas ao caso, a decisão foi motivada pelas restrições regulatórias cada vez mais rigorosas. De acordo com uma reportagem da Bloomberg, a partir do dia 9 de fevereiro de 2023, os usuários americanos, os usuários dos Estados Unidos, não poderão depositar ou retirar fundos em USD através de transferências bancárias. No entanto, as transferências em criptomoedas continuarão a ser suportadas. Um movimento similar ocorreu com outras empresas no passado, como a Bitfinex. No Brasil, a Binance também teve problemas similares, quando o Banco Capital foi notificado pelo Banco Central brasileiro. Na época, o banco começou a fazer exigências para a Binance, o que resultou no encerramento da parceria e em um processo judicial milionário. No caso americano, a Binance afirmou que essa medida é temporária e que está trabalhando para encontrar soluções alternativas. A corretora, a Binance, tem a intenção de permitir aos seus usuários americanos depositarem e retirarem fundos de maneira eficiente. Até o momento, a Binance está considerando opções como a utilização de gateways de pagamento e a integração com corretoras americanas para permitir aos seus usuários depositarem e retirarem fundos sem restrições. Mas, de qualquer forma, a partir do dia 9, os usuários dos Estados Unidos não irão conseguir depositar e sacar em USD. E continuando o Cripto Minuto de hoje, ainda falando dos Estados Unidos, outrora, uma das maiores exchanges do mundo, a FTX, que está no processo de recuperação judicial lá nos Estados Unidos também, está pedindo a políticos e a grupos políticos que devolvam as doações feitas pelo seu fundador e ex-CEO Sam Bankman-Fried, que é o SBF, e por outros executivos da FTX. De acordo com a exchange, essas pessoas e grupos já estão recebendo avisos confidenciais pedindo a devolução do dinheiro. A FTX solicita que os destinatários devolvam esses fundos aos devedores da FTX até o dia 28 de fevereiro de 2023. A ação ocorre à medida que a empresa tenta levantar a maior quantidade de recursos possível para reembolsar os clientes e investidores afetados pela quebra da empresa. A FTX entrou com pedido de proteção contra a falência ainda em novembro de 2022. Estima-se que a empresa deva algo entre 8 bilhões e 10 bilhões de dólares. Abre aspas. Na medida em que os tais pagamentos não sejam devolvidos de forma voluntária, os devedores da FTX reservam-se o direito de iniciar ações perante o Tribunal de Falências para exigir a devolução de tais pagamentos, com juros acumulados a partir da data em que qualquer ação for iniciada. Fecha aspas. Quem disse isso foi a FTX. Vale ressaltar que foi uma doação em um momento anterior à recuperação judicial da FTX, né? Então precisa ver como a justiça americana, caso evolua para essa parte judicial, vale ver, vale acompanhar para saber qual será o entendimento da justiça americana sobre isso, né? Porque naquele momento eram doações lícitas. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Ethereum, o segundo maior criptoativo do mercado. Além da valorização no preço, o Ethereum experimentou um aumento na sua atividade e, como consequência, também ocorreu um aumento nas suas taxas. Segundo o analista Bernstein, que divulgou um relatório nessa última segunda-feira, dia 6, o Ethereum testemunhou uma atividade on-chain muito mais saudável, liderado pelo maior interesse nos NFTs. O interesse partiu especialmente da Yuga Labs, criadora da coleção de NFT mundialmente famosa Bored Ape Yacht Club, que lançou um minigame recentemente. No relatório, Bernstein aponta taxas diárias na blockchain que elas mais do que dobraram desde o início do ano. Em janeiro, a rede registrou cerca de 2 milhões de dólares, mas no fim do mês as taxas alcançaram entre 4 a 6 milhões, ou seja, dependendo do momento, você pode considerar que teve uma alta até de cerca de 200%. Nesse meio tempo, o Ether, o ETH, ganhou cerca de 35% de valor. Além disso, Bernstein observa que a inflação do Ether permaneceu negativa por mais de 2 semanas. Isto é, a rede queimou mais Ethereum do que emitiu. A deflação surgiu de tempos em tempos, né? Ela surge, na verdade, de tempos em tempos,
graças a uma atualização que instituiu a queima de parte das taxas da rede. Vale ressaltar que desde a atualização do Merge, quando o Ethereum ele passou de Proof of Work, de prova de trabalho, para Proof of Stake, que é a prova de participação, o Ethereum ele mais queimou Ether, a rede Ethereum mais queimou Ether, mais queimou ETH do que emitiu. O que é, sem sombra de dúvida, uma notícia positiva, uma boa notícia para os entusiastas da rede ETH. Esse foi o Cripto Minuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero ver todos vocês aqui novamente amanhã. Valeu!